Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à transmissão da 8ª aula de História. E hoje nós vamos falar sobre o nosso exercício de revisão dos assuntos que foram trabalhados durante o segundo bimestre do ano letivo de 2020, ok? Desde já, não esqueça de dar o seu joinha no nosso vídeo, de deixar o seu comentário abaixo, que nós estaremos respondendo, ok? A possíveis dúvidas ou questionamentos sobre o que vamos discutir, ok? Muita atenção e vamos à nossa primeira questão do exercício de revisão, ok? A primeira questão, ela faz referência às revoltas coloniais que eclodiram no território brasileiro durante, obviamente, o colonialismo, né? Que se desencadearam no território brasileiro ainda durante o colonialismo, durante o período colonial, mas que se difundiram, que acabaram se prolongando aí até mesmo pelo período imperial, que sucede o colonialismo no Brasil, o período colonial, ok? E assim por diante. Na primeira questão, eu peço para que vocês façam uma descrição resumida sobre as revoltas coloniais, ok? Que eclodiram no território brasileiro, tanto as nativistas como separatistas, apontando os fatores que influenciaram tais movimentos no território brasileiro. Inclusive, os fatores que influenciaram tal movimento foi exatamente o quê? O iluminismo, as ideias iluministas, a própria Revolução Francesa também acabou influenciando esses movimentos revoltosos coloniais que se desencadearam no território brasileiro e todos os outros acontecimentos que discutimos durante as nossas aulas e que também vocês têm como referência lá no material, na apostila da disciplina de História, que vocês também podem fazer a leitura junto a essas dicas que eu estou dando para resolver a primeira questão. Ok? Seguindo aí para a nossa segunda questão do exercício, nós temos aí uma referência à primeira fase do processo revolucionário industrial. E eu peço para que vocês, na segunda questão, enfatizem os benefícios provenientes de tal movimento revolucionário, ou seja, da primeira fase da Revolução Industrial, ok? Que se desencadeou inicialmente na Europa, na Inglaterra mais precisamente, posteriormente se propagou por outros países europeus e acabou rompendo as fronteiras continentais, se propagando para os 4 cantos do mundo. Então, na segunda questão, vocês vão enfatizar justamente os benefícios. Quais foram eles? Entre tais, nós tivemos o desenvolvimento industrial e tecnológico avançado, mais avançado, e que geraria uma série de mudanças e uma ampliação, um aumento da produtividade no território europeu, inicialmente na Inglaterra e nos demais países da Europa. Nós também tivemos aí como beneficiamento, como uma característica positiva, nós tivemos a ampliação, ok, das ferrovias no território europeu, interligando países, cidades e países de uma forma mais prática, óbvia e até mesmo otimizada, ok? Também foi um outro benefício. E tivemos ainda o amplo desenvolvimento de novas tecnologias gradativamente. Ok? Então você vai fazer a citação desses referenciais e de outros que discutimos ao longo das nossas aulas na segunda questão do nosso exercício de revisão. Seguindo aí para a terceira questão, eu peço para que vocês citem, melhor dizendo, as principais revoltas nativistas ocorridas no território brasileiro durante o período colonial e caracterize 2 delas. Todas as revoltas que eclodiram no território brasileiro durante o colonialismo estão referenciadas no material, na apostila, ok? Então é importante que você faça uma leitura, relembre esses aspectos e cite essas revoltas aí na nossa terceira questão do exercício de revisão. Seguindo para a quarta questão, eu peço para que vocês citem as principais revoltas separatistas. Você vai citar todas elas que ocorreram durante o período colonial, durante o colonialismo no Brasil, e vai caracterizar 2.
ok? Então, tanto na terceira como na quarta questão, vocês vão citar todas as revoltas. Lá na terceira, as revoltas nativistas. Na quarta questão, as revoltas separatistas. Vocês vão citar todas elas, ok? E vão caracterizar apenas duas, ok? Apenas duas falando, né? Onde essas revoltas, elas efetivamente se desencadearam no território brasileiro e quais foram as características e intervenções que ocorreram a partir da eclosão de tais movimentos revolucionários revoltosos no território brasileiro, ok? Seguindo para a nossa quinta questão, vocês vão falar um pouco sobre a caracterização do processo de independência dos países latino-americanos ou da América Latina, ok? Destacando os métodos utilizados para a emancipação de alguns territórios na região central e sul do continente americano. Então, na quinta questão, eu quero que vocês façam uma ênfase a todas as transformações que ocorreram no continente americano, mais precisamente nos países latino-americanos, pela luta pela independência, ok? Pela luta de independência, pela luta de emancipação. Lembrando que a emancipação dos países latino-americanos, ela se deu de duas formas efetivamente, a pacífica e a violenta. Então vocês vão estar fazendo referência a esses acontecimentos, a essas práticas e características na quinta questão do nosso exercício de revisão, ok? Na sexta questão, eu peço para que vocês citem o primeiro país a conquistar sua independência na América Latina, ok? Inclusive, na nossa última aula, nós falamos sobre esse país importante, né, a conquistar, o primeiro país a conquistar sua independência entre os países latino-americanos. Lembrando que, vou dar uma dica importante, fiquem atentos, foi o Haiti, ok? O Haiti foi o primeiro país latino-americano a conquistar a sua independência, que é exatamente o que eu estou perguntando na sexta questão do nosso exercício de revisão. Professor, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano a conquistar a sua independência. Entre os países latino-americanos foi o Haiti, ok? Então, sexta questão, a resposta correta é o Haiti, ok? Fiquem atentos e vamos resolver direitinho essas questões para que haja um agregamento efetivo de informações e de conhecimento sobre as práticas do ensino de história, dos acontecimentos historiográficos, ok? Bem, gente, na nossa sétima questão, eu falo para vocês um pouco sobre o processo de emancipação dos países latino-americanos ainda, né, que foi permeado por muitas disputas violentas que objetivavam o término e permanência do sistema colonial, porque nós tínhamos os dois lados, nós tínhamos dois grupos, aqueles que lutavam pela independência, mas aqueles que também acreditavam que o melhor era que esses países permanecessem colonizados, permanecessem na condição de colônias de exploração das civilizações europeias. Então nós temos dois grupos aí que disputavam poder, que disputavam ideologias. Tendo em vista essas diferenças, eu gostaria que vocês, na sétima questão, falassem um pouco sobre as guerras da independência, ok? As guerras de independência, os conflitos pela independência, pela emancipação dos países latino-americanos, classificando quais foram as suas principais características, certo? Na nossa oitava questão, eu trago para vocês como referência a primeira Revolução Industrial, que gerou um intenso êxodo rural, ou seja, uma migração de pessoas do campo para as cidades, os centros urbanos, ok? Logo, eu quero que vocês apontem na oitava questão o que foi que causou tal movimento, o que foi que causou esse êxodo rural. Lembrando que o aumento da produtividade ele acabou gerando uma falsa impressão entre entre os grupos populacionais europeus, de que se estava tendo uma oferta maior de empregos nos grandes centros urbanos. Então começou esse intenso fluxo, mas outros fatores também acabaram
contribuindo para o desencadeamento do êxodo rural, inclusive a busca por melhores condições de vida nos grandes centros urbanos europeus. Ok? Então você vai estar na 8ª questão fazendo a descrição dos fatores que levaram a esse êxodo rural a partir da primeira fase do movimento revolucionário industrial na Europa. Seguindo para a 9ª questão, vocês vão falar sobre a importância do movimento revolucionário industrial na vida dos europeus. Por que foi importante tal movimento revolucionário? De que forma esse movimento ele mudou a vida dos europeus? Você vai descrever isso na 9ª questão, ok? Inclusive falando sobre as demais nações que vivem os reflexos dessa revolução atualmente. Nas nossas aulas anteriores eu até falei para vocês que o movimento revolucionário industrial é um movimento que vivemos atualmente, inclusive, que a vivemos até hoje. Então é um movimento revolucionário que até hoje se propaga em nosso meio social, político, econômico e até mesmo no desenvolvimento de culturas adversas. Na nossa 10ª questão do exercício de revisão, eu trago uma referência sobre a primeira fase ainda do movimento revolucionário industrial, ok? Os métodos que foram implementados para a promoção do desenvolvimento produtivo, ok? Inseridos no território europeu inicialmente, que depois se propagam por outras regiões do mundo afora, e entre eles o Fordismo e o Taylorismo, ok? E logo eu quero que vocês expliquem nessa 10ª questão a intensidade ocorrida, ok? A intensidade que foi impulsionada pelo aumento da produtividade nos principais centros urbanos e industriais europeus. Ok? Então vocês vão na 10ª questão do exercício de revisão fazer uma referência a essas mudanças, ok? Ao aumento do fluxo produtivo, às transformações de métodos, ok? E a implementação dos mesmos métodos produtivos no território europeu e que acabaram contribuindo positivamente ou até mesmo negativamente para algumas mudanças de cunho social, político, econômico e até mesmo cultural que ocorreram na Europa. Tá certo? Bom estudo a todos. Espero que essas dicas das questões elas viabilizem a resolução com excelência dos questionamentos que foram direcionados. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha ou até mesmo entrar em contato conosco através de nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Cuidem-se. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.